Então, semana passada eu comentei que a gente fazer as preces, né, com uma sensação, sentindo a presença, né, de Guru Rinpoche. Daí a gente pode achar muito estranho quando a gente não tem muita intimidade, né, com o Guru Rinpoche. A gente pode pensar, mas eu consigo sentir, né, Guru Rinpoche. Então a gente começa a ganhar intimidade com ele, na verdade, fazendo a prece, né, das 7 linhas, procurando se conectar com a sabedoria do Guru, né? Não é com uma figura Guru Rinpoche que está em algum lugar, mas é com a sabedoria dos Budas que se manifesta de tudo que é jeito. Então a gente pode sentir a presença do Lama Santen, ou do Lama Namolase, ou do Geshe Pende, ou qualquer manifestação desses Budas assim na nossa vida, né? Seja lá, esses mestres são mais próximos que nós vamos chegar do Buda, né? Do Buda Rinpoche. Então a gente imagina que está na presença desse mestre que fala com o nosso coração, né? O mestre, ou com os mestres que falam com o nosso coração, né? E aí a gente faz a prece como se estivesse pedindo as bênçãos desse mestre para a gente poder seguir o caminho, né? Então vamos lá, a gente faz uma vez em português, 2 vezes em tibetano. Home. Na fronteira noroeste do país de Odin, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso sítio. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de daquines. Enquanto pratico seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me sítios. Om Orgueio de Nujanção, Pema Gyasar Dom Pula, Yatsen Choguinho Drunye, Pema June Jesuda, Cordu Kandro Mampecor, Chechi Jesuda Gruti, Gente Lapche Jexuson, Guru Pema Siddhi Hom Orjei Ujin Objansam, Pema Gesar Dompola, Yatsen Choguin Odrunye, Pema June Jesudra, Cordu Kandro Mampeko, Chechi Jesuda Gruti, Jinje Lapche Jexu So, Guru Pema Siddhi. Então, na frente desse lama, então agora a gente renova os votos nossos de Bodhicitta e de refúgio de Bodhicitta. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodam Sochi Chodam Lam Jancho Bardu Dagni Chapsochi Dagi Jinso de Personam Chi Drola Penti Sanje Druparsho Sanje Chodam Sochi Chonama Jancho Bardu Dagni Chapsochi Dagi Jinso de Personanti Drola Penti Sanje Druparsho. Então, agora, se vocês quiserem mudar a postura, encontrar uma postura mais confortável, eu vou guiar uma prática e depois a gente comenta essa prática. A gente vai, então, encontrar qualquer postura que seja confortável, pode ser deitada no chão, pode ser sentada, é importante que seja confortável, que você possa manter a coluna ereta e que você possa não dormir,
seja uma postura que permita que você permaneça alerta, com o grau de alerta que você tem agora. Então, de novo, nós começamos a prática com essa sensação de que as preces, elas invadem a nossa prática, elas continuam reverberando na nossa prática. Então, nós nos sentimos ainda na presença do Mestre, nós tomamos refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, ou seja, nos abandonamos nesse momento todo o refúgio que nós possamos ter nas experiências do Samsara. E nós cultivamos no nosso coração o voto da Bodhicitta, de seguir o nosso caminho até o final, até a iluminação, porque nós podemos ver à nossa volta o sofrimento dos seres de uma forma que nós, com as habilidades que nós temos como seres humanos, nada é suficiente. Nós renovamos esse voto de atingir a iluminação para poder levar os seres para fora desse ciclo de sofrimentos. Então, deixa isso tudo presente no seu coração. Que tudo isso dê sentido para a prática. Nós fazemos então a atenção para o corpo. Deixa a atenção permear todo o espaço do corpo, desde a base de contato com o chão, com a cadeira. Dessa base, deixa então a consciência permear todo o espaço do corpo. E vai soltando toda a rigidez, todas as tensões. E vai trazendo o corpo para um estado de conforto, à vontade. Nós não tentamos relaxar, nós não tentamos soltar. Nós relaxamos, soltamos. Permeia sem pressa, percorre todo o corpo. Relaxa todas as tensões do rosto. Solta a garganta. Deixa os músculos do abdômen bem soltos para o ar poder entrar e sair sem impedimento. E sente o corpo respirando à vontade. Se conecta às sensações do corpo respirando da forma mais contínua que for possível. Soltando nesse momento os conteúdos da mente, as preocupações com o passado, com o futuro, com o presente. Solta todos os conteúdos da mente. E deixa a consciência mergulhar nesse campo de sensações táteis, que é silencioso, que é não conceitual. Deixa a consciência descansar nesse espaço do corpo.
E nessa fase, qualquer conteúdo que surgir na sua mente te convidar para sair do lugar, você gentilmente volta a atenção para o corpo. Não aceita o convite, só traz a atenção de volta para o corpo. Como quem quer descansar mesmo. Como quem quer ficar em silêncio, ficar quieto, ficar no corpo. Nota que esse campo de sensações táteis é um campo de experiência. Nós sentimos o corpo, nós temos a experiência do corpo. Nota que nessa experiência não tem conversa, não tem conceito, não tem história. Nota a quietude dessa experiência. Desfruta da quietude dessa experiência. E agora, mantendo a conexão com o corpo, abre os olhos suavemente. Mesmo que seja só um pouquinho. Deixa entrar alguma luz pelos seus olhos. E deixa a luz da sua consciência agora iluminar todos os sentidos físicos. Então você pode perceber imagens, sons, sensações táteis. Pode ser que ainda você sinta algum gosto residual na sua boca, talvez algum cheiro. Deixa por uns instantes a consciência percorrer livremente todos esses campos de experiências sensoriais. Esses campos sensoriais, eles não se comunicam. Eles são 5 campos independentes. Deixa a consciência percorrer esses campos todos, à vontade, livremente. Deixa a consciência iluminar o que o mundo das experiências servir agora para você, oferecer para você. Você pode ficar onde você está. Você não precisa se mover. Você pode se manter presente, apenas notando o que o mundo das experiências oferece para você agora. Imagens, sons, cheiros, sensações táteis, gostos. Só nota o que quer que seja apresentado para sua consciência agora.
Nota que você pode permanecer sentado como se você fosse um rei no trono. Os sentidos físicos mostrando coisas para você. Sem que você precise se mover. E agora nota que na sua experiência tem algo a mais do que o que os sentidos físicos te oferecem. A mente quer nomear, quer contar histórias, quer gostar, quer não gostar, quer dar uma opinião. Então agora dá atenção para essa mente que comenta, que classifica. Esse espaço de experiências onde surgem pensamentos, imagens, histórias. E desse mesmo lugar relaxado, trazendo a imagem do rei ou da rainha sentado no trono. Observe o que atravessa a sua mente. Só o suficiente para não ser arrancado do trono. Só para notar quando algum conteúdo dessa mente quiser te arrancar do trono. E sustenta essa posição de relaxamento, de presença, de quietude e de silêncio. Ainda que a mente queira bater um papo com você, oferece o silêncio para ela. Não precisa fazer nenhum esforço nessa prática de só observar a mente. É só observar a mente. Como se os pensamentos estivessem lá longe. Como se você estivesse deitado no chão, olhando para o céu, vendo as nuvens se formando, se dissolvendo, se movendo. Sem que você precise fazer nada a respeito. Nota como é fácil se mover do lugar. Assim que isso acontecer, que você notou que isso aconteceu, relaxa e você já vai estar de volta quieto, em meio a todos os movimentos na mente. Mas agora você pode descansar até na sua própria mente. Os pensamentos vão continuar surgindo, as imagens vão continuar surgindo. E a sua consciência só nota.
ser que em alguns momentos você realmente sinta essa quietude da consciência. Pode durar pouco tempo, mas pode ser que você sinta. Então, nota como você realmente não precisa se mover. Você pode permanecer quieto, deixar a consciência descansar, só consciente de si mesmo, sem nenhum objeto, sem nenhuma tarefa, só descansando. Clara e sabendo que está consciente. Tudo bem, chuchus? O Alan Wallace está dando um retiro na Espanha, né? Quer dizer, a casa dele, né? Para a Espanha, né? E hoje ele tem, esses dias ele tem falado sobre as aflições da mente, né? Aí eu queria compartilhar isso com vocês, porque é tão precioso. A gente já falou várias vezes isso, né? A gente já, nos grupos também de estudo do Alan Wallace, a gente fala muitas vezes disso, mas ele foi tão enfático esses dias, assim, dizendo que aprender a não responder, a fazer esse distanciamento social interno das aflições da mente, né? Fazer essa quarentena interna, é muito legal. Essa quarentena interna com respeito às aflições mentais, né? É o segredo para a paz mundial, né? Que se cada um conseguir cultivar essa paz na própria mente, né? Se todo mundo fizer isso, o mundo está salvo, né? Tá tudo certo. A gente não pode obrigar ninguém a fazer, mas então a gente faz a nossa parte, né? E, e ele fala então sobre essa, essa tarefa assim que é fundamental para nós, né? Como praticantes, como pessoas, como qualquer coisa que vocês queiram imaginar, assim, né? De como é importante poder reconhecer a mente quando ela está minimamente equilibrada, relativamente equilibrada, né? E quando esse equilíbrio se perde. Então, a gente precisa de uma referência. Essa prática que a gente fez, ela vai dando uma referência para nós, né? A gente tem alguns momentos que a gente fala, bom, agora realmente eu não estou sendo arrastada pelo cabelo por pensamento nenhum, né? Por nenhuma emoção, né? Nem por apego, né? Que a grande diferença entre aflições mentais e emoções é que o apego é uma aflição mental, né? E não é uma emoção. Claro que por apego a gente sente muitas coisas, mas o apego essencialmente não é uma emoção, mas ele perturba a mente e ele também distorce o que a mente percebe, né? Então essas são as características que definem a aflição da mente. A aflição da mente é aquilo que perturba o equilíbrio, então a gente precisa entender como que é esse nível relativo de equilíbrio da mente por meio da prática, né? E a aflição mental, ela perturba o equilíbrio e ela distorce o que a gente está enxergando. Então, a Larissa perguntou se a raiva seria os dois. Como é que seria os dois? Não é que é uma coisa ou outra, né? É como se a aflição mental fosse um termo mais amplo. Dentro das aflições da mente estão todas as emoções, né?
que a gente chama de emoção, né? Então, a aflição mental é um conceito das tradições, da tradição budista contemplativa, né? E emoção é um conceito da psicologia ocidental, né? Então, não é uma coisa ou outra, mas geralmente, mas é isso, as aflições mentais são, é um termo mais amplo, assim, do que emoção, né? Então, a gente precisaria reconhecer quando surge uma aflição mental e blindar essa aflição mental de alguma forma, para que ela não contamine o outro. Então, eu não vou falar assim, que a aflição mental é como se fosse o pior dos vírus, né? Nunca nenhuma guerra foi causada por vírus. Nenhuma guerra mundial, nenhuma das guerras mundiais foi causada por vírus, mas foi causada por aflições da mente, com certeza, né? Todo tipo que a gente pode imaginar, né? Raiva, medo, poder, arrogância, orgulho, todo tipo de aflição mental, um caldeirão de aflição mental. Então, é muito pior do que qualquer vírus, até do que o Covid, viu, amor? Então, a gente precisaria reconhecer quando essa aflição surge e não reagir, não responder com base nessas aflições mentais, né? Então, nessa prática que a gente fez agora, a gente ganha essa referência do que é esse grau relativo de estabilidade da mente, né, de equilíbrio da mente, e a gente aprende a cada vez que é arrastado, soltar. E isso é um músculo que a gente precisa desenvolver. Porque é fácil quando a gente está, não sei, talvez alguém neste momento esteja passando por uma situação difícil, né? E que está perturbado, assim, por alguma coisa. Mas quando a gente não está perturbado por alguma coisa muito especificamente, é meio fácil. A gente está sentado assim, fazendo prática, aí vem uma lembrança, a gente vai me distrair, solta, volta, fácil, né? Mas esse soltar e voltar é um músculo. Para a hora que a coisa não for tão fácil assim, para a hora que a gente estiver mesmo sendo arrastada pelos cabelos por alguma aflição, né? A gente poder ter um pouco de ai, não, peraí, vamos conversar, né? Dá uma afrouxada assim no gancho, né, das emoções, das aflições, né? Muito importante, muito, muito importante, amor, muito, muito importante. Porque a mente aflita, ela não consegue. O que tem a ver com o nosso tema, né? Desse estudo? Por que raios eu estou falando disso? Primeiro, porque eu estou no meio desse retiro aí, né? Então, eu queria trazer para vocês. Mas também porque uma mente aflita, ela não consegue manifestar compaixão. Vai sair tudo torto. Não consegue manifestar apego. Ou não consegue manifestar apego. Não consegue manifestar bondade amorosa, né? Sai tudo misturado, assim. Não consegue empatizar. Projeta as coisas, né? Não tem calma para escutar. Eu estava traduzindo também agora. Hoje eu fiz isso. Ó. Foi essa sequência. Bom, de manhã fiz minhas coisas, trabalhei, isso aqui. Aí teve o retiro, começou meio-dia. Aí teve uma palestra do Lama Sonanda sobre karma. Aí eu peguei um pedacinho de tempo que tinha para continuar minha tradução do livro da Journaling Fax. E ela estava falando nesse trecho que eu estava traduzindo agora sobre a... Vocês conhecem o Bernie Glassman? Que era ele foi o criador do Zen Peacemakers, que é uma ordem, né? Uma organização do Zen nos Estados Unidos. Eles até estiveram aqui em São Paulo, estiveram em Viamão, são amigos do Lama, assim, são... Eu traduzi para um monge uma vez lá em Campinas, um monge dessa ordem Zen Peacemakers aí. E a Monja Coen organiza nessas vindas e tal. Eles fazem retiro de rua. Vocês já devem ter ouvido falar, né? De retiro com morador de rua. Ó, os caras não são fracos. Que retiro em cabana, o quê, né? Vamos fazer retiro no meio da rua, né? Com os moradores de rua sujeitos a chuva e tempestade, de tudo que é tipo, né? Os caras são machos, né? Então, eles são maravilhosos, uma ordem maravilhosa. O Bernie Glassman recém faleceu. E ele teve um AVC em 2016, eu acho. Daí a esposa dele estava falando que era muito difícil, assim, porque ela, nos primeiros dias, assim, depois do AVC do Bernie Glassman, muitas pessoas queriam consolar, queriam
dar conselho, né? Elas, ninguém chegava para ela e falava assim, olha, como é que você estava se sentindo? E parava para escutar como ela estava se sentindo, o que ela estava precisando, né? Então, se a gente não está, se a nossa mente não está assentada, livre dos nossos medos, das nossas angústias, né? Se ela não está livre, ela entra em contato com o sofrimento do outro e complica tudo, né? Não deixa nem, não consegue, nem consegue enxergar o outro, como é que o outro está, o que ele realmente precisa. Então, ela dizia isso, que ela queria muito que alguém chegasse para ela e perguntasse alguma coisa e esperasse para ela dizer como ela estava se sentindo. Esperasse até ela conseguir articular alguma coisa que fizesse sentido, né? Então, se a gente não tivesse treino, a gente não consegue manifestar essas qualidades. Elas vão sair tudo tortas. Esse livro da Joanne Fox é maravilhoso. Deve estar... Acho que o Vitor está esperando lançar no começo do ano que vem, eu acho. É maravilhoso. E ela vai dar uma palestra também. Ela vai tentar estar organizando uns encontros que chama Stab Talks, uma coisa assim, com professores de fora. E ele vai fazer uma conversa com a Joanne Fox. E ela vai falar sobre esse livro dela. Então vai ser dia, não sei, em setembro, eu aviso vocês, em setembro, uma terça-feira, à noite. Bueno, beleza? Alguém quer comentar alguma coisa, discordar, concordar? Eu queria fazer uma pergunta, Gê. É uma prática fundamental essa pra gente, né? Formal e informal, né? Cada vez que a gente... É aquele terceiro verso, né? Dos 8 versos, naturalmente, né? Em todos os meus atos, não é de vez em quando, é em todos os meus atos. Vou aprender a examinar a minha mente. E sempre que surgir uma emoção negativa, leia-se a função mental. Pondo em risco a mim mesmo e aos outros, ou com firmeza tentar evitá-lo. Então é esse verso, né? É essa prática. Fala, Flavítio. Ih, peraí. Chuchu, você falou assim na hora da prática. Você tá me ouvindo? Tô. Tá. Você falou assim na hora da prática que deixa a consciência iluminar o que o campo das experiências servir. É, foi isso, não foi? Campo das experiências, o quê? Flavinho, É, fala. deixa a consciência iluminar o que o campo servir. Você tá me Ah, ouvindo, não? tô ouvindo, mas você para de falar. Não sei se você tá travando um pouquinho aí. Pode falar, tô te ouvindo. Eu disse, Quero saber, deixa. essa questão é assim, tá, exatamente qual é o foco nesse momento da prática, entendeu? Nesse momento exato nenhum, que eu estava querendo, nenhum não, todos, né? Que eu estava querendo levar, conduzir, assim, para quem é novo para essa prática, que é assim, primeiro a gente acalma, né? Estabelece o corpo, fala, mente, estado natural, dá uma sentada. Aí o que eu tentei fazer foi assim, apresentar, para quem não está acostumado com essa prática, introduzir aos poucos a experiência do espaço da mente, né? Então, se você abrir para todos os sentidos físicos, som, imagem, gosto, rará, e ficar neles, logo você vai perceber que não tem só eles ali. Tem outras coisas acontecendo na experiência. Tem pensamentos, tem a mente querendo comentar, a mente querendo fazer não sei o quê, né? Então, é mais uma transição, assim. Nesse momento aí que eu estava dizendo, para deixar a consciência iluminar os objetos dos sentidos físicos, era só para poder a gente discriminar, assim, que tem experiências que são ligadas aos sentidos físicos e tem uma experiência mental que não é, não vem dos sentidos físicos, né? E está acontecendo o tempo todo. E daí direcionar a atenção só para o que está acontecendo na mente. Mas é uma forma também de diferenciar, mesmo sem explicar na condução, né? Diferenciar consciência de mente, que é uma pergunta super comum, né? Porque nesse contexto aqui, neste contexto, dos ensinamentos do Alan Wallace, a consciência é aquilo que ilumina, né? Ilumina e reconhece, sim. Então, ilumina nesse sentido, ilumina e reconhece.
Então, a gente pode usar a consciência para iluminar, entre aspas, as sensações do corpo, os sons, né? O gosto, os cheiros e o que está acontecendo na mente, né? Então, é uma forma natural, assim, de sacar essa diferença, assim, né? E é maravilhoso isso, porque a consciência pode... A consciência que tem é a nossa experiência mais íntima, né? E quando ela está arrastada pelos eventos da mente, a gente se sente arrastado pelos eventos da mente, a gente se identifica com o que surge na mente, né? E daí vem o sofrimento, vem toda... Então, se a gente mantiver as aflições da mente na mente, sem se identificar com elas, sem sair rolando com elas não têm efeito sobre nós, né? Elas não vão produzir sofrimento, né? Como a gente... O sofrimento vem da identificação com as aflições da mente. O Lama fala que a raiva, quando a gente não se identifica com ela, né, a gente percebe e fala, nossa, que raiva. Né? A gente pode falar, nossa, que raiva. Mas a gente tem que desenvolver a habilidade de falar assim, a minha mente está com muita raiva hoje. Não sou eu que estou com raiva. A minha mente está muito raivosa, está muito irritada. Né? Não eu, minha mente. Né? Essa liberdade assim, dos conteúdos da mente é fundamental para a gente. E é assim, uma coisa... Eu tenho uma amiga que está fazendo curso de formação do Einstein, né? Quando ela aprendeu essa prática, ela falou assim, gente, que alívio é isso! Né? Como é maravilhoso não precisar dar conta de, né, de se identificar com uma coisa depois da outra, se sair por aí conversando com tudo que surge na mente. É uma doideira completa, né? Mas isso é fácil de fazer, relativamente, assim, entre aspas, fácil de fazer com determinados conteúdos, né? Mas aqueles com que a gente tem mais facilidade, mais hábito de se identificar, esses são difíceis. E esses são os que fazem a gente sofrer. Aí ele falava assim, eu ia falar que o Lama falava assim, quando a gente não se identifica, a raiva surge e a gente não se identifica com ela, é como se fosse um veneno que está fechado dentro de um frasquinho de vidro, trancado, sim, hermeticamente fechado. Ninguém vai morrer envenenado com um vidrinho, né? Agora, se você abrir o vidrinho, tomar, e aí em seguida, na sequência, você toma, expressa, e é como se você desse pro outro tomar também, porque a raiva vai batendo um no outro e vai levando todo mundo junto. É isso. Acho que é a nossa tarefa mais danada, né? A gente realmente botar isso na vida. Não é só uma prática formal, né? É a nossa vida mesmo, assim, né? Nosso dia a dia. Assim. Beleza? Beleza. Ô, Gê? Sou eu. Oi. Fala. Não, então... É você não, então, porque eu estou lendo um livro, né, que ele traduziu os agregados, né, como forma, sensação, percepção mental, formação mental e mente, ao invés de consciência. Aí você poderia pensar que é consciência mental. Aí. Eles traduziram assim, o último, ao invés de colocar consciência, colocaram mente. Então, se você puder falar um pouco dessa diferença, porque é uma coisa muito sutil, né? É que assim, na verdade, depende muito de como o professor explica, né? Mas no caso você está lendo Karma, não é? Do Salik Rinpoche? Então, no caso dos agregados, é consciência mental, né? Porque as formações... É como se fosse assim, ó. A gente pode olhar como se fossem duas coisas separadas, que é mais fácil. Mesmo, assim. Do jeito que o Alan Wallace explica. Consciência é uma coisa, mente é outra. Né? Mas a gente está falando da consciência mental, né? Nesse nosso... Aqui, para nós, assim. Nós estamos usando a nossa consciência mental. Não a consciência substrato, nem a primordial. É a mental. Né? O nível mais grosseiro de consciência. Então, ela é como se fosse o aspecto
de luminoso, vamos dizer, da nossa mente, né? O aspecto imaterial da nossa, a mente também é imaterial. Os pensamentos é como se fossem o aspecto manifesto da mente, né? Porque eles não são outra coisa também. Mas fica um pouco mais complicado, então eu acho mais fácil o jeito que o Lama explica, sabe? Consciência é aquilo que permite que você perceba as coisas todas, os impulsos dos 5 sentidos físicos e os conteúdos da mente, os conteúdos manifestos da mente, tanto objetivos como subjetivos. Então, emoções, por exemplo, são fenômenos mentais, mas diferentes de imagens, por exemplo, né? Então, o Lama faz essa distinção entre fenômenos subjetivos, com os quais a gente se identifica e sai fazendo, e fenômenos objetivos, que distraem a gente vai contando história sobre eles, sabe? Mas essa consciência dos 5 agregados, essa é a nossa consciência comum mesmo, a consciência mental. E aí, sei lá, o tradutor escolheu, né, mente, sei lá, não sei como é que tá no original do cara. Mas é uma escolha do tradutor. Por isso que eu sempre falo isso, assim. Neste contexto, do jeito que o Lama Wallace explica, para fazer essas práticas, essa explicação é útil. Mas no caso dos 5 agregados, o 5º agregado seria consciência mesmo. Hoje, quando você fala assim, objetivamente, subjetivamente, então, por exemplo, como se num aspecto da mente você ainda está assim, sujeito-objeto. E certeza. E aí a consciência você já é como se você já estivesse dissolvendo o sujeito-objeto? Não. Não tem nenhuma coisa, nenhuma grande sabedoria aí. É só a consciência mental comum mesmo. Ainda super dual, não tem nenhuma sabedoria. Assim. Então mas não entendi bem o que você. Então não entendi bem o que você quis dizer com objetivo e subjetivo. Objetivo, o que a gente chama de fenômeno mental objetivo? É como se a gente pudesse apontar alguma coisa que a gente tem a sensação de estar fora, né? Tudo está fora, nada é inerente à consciência própria. São todos fenômenos mentais. Mas os objetivos têm uma... É como se a gente pudesse apontar. A gente tem a sensação de estarem lá fora. Então, imagens parecem que estão ali na frente. Os sons, mesmo que seja uma música tocando na nossa cabeça, sei lá, está tocando em algum lugar, né? Subjetivos, impulsos, emoções. São subjetivos, é como se a gente sentisse que está aqui dentro, assim. Com os fenômenos subjetivos, a gente se identifica com aquilo e sai misturado. Os objetivos, a gente se distrai. É como se eles tirassem a gente do lugar. Mas isso é bem detalhamento dessa prática que a gente acabou de fazer, mas é bem legal de a gente entender também isso, né? Muito diferente. Ficou muito confuso, assim, para alguém? Não quero atrapalhar a vida de ninguém, né? Não é uma prática que a gente já tenha feito muitas vezes, assim. Algumas pessoas podem ser bem novas. Assim. Mas tá bom também, a gente vai... A ideia é só a gente notar que a gente tem escolha. A gente tem uma escolha para fazer com relação ao que nos aflige, né? E a gente precisa treinar essa escolha. Treinar na almofada, treinar fora da almofada. Primeiro, a gente precisa estabelecer essa visão de que as aflições mentais são... elas podem não... A gente não precisa seguir as aflições da mente. A gente pode ter liberdade frente a elas. Essa é a visão. Né? A gente precisa botar essa visão em prática. Daí. A gente precisa treinar. Né? Beleza? Perguntas? Críticas? Xingamentos? Mas uma pergunta que eu perdi quando você falou no começo, que você falou assim, essa prática é muito importante para a gente não deixar as aflições mentais nos dominarem. Mas você estava falando de alguma prática em específico ou da prática em geral, assim, que a gente faz? Essa prática que a gente fez, você chegou atrasado? Eu cheguei mais na metade pro final.
Então, depois você pega de novo essa prática que a gente fez agora, né? De identificar os fenômenos da mente sem seguir, permanecer, né? Na quietude. Como se a consciência pudesse ficar quieta, mesmo com a mente bloqueando, assim, né? No meio dessas maluquices da mente, pensamento, conversa, blá, 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 são todas as coisas que vão nos causar sofrimento. E a gente pode simplesmente seguir ou não. Essa prática que eu estava falando especificamente. Entendi, valeu. Beleza? Vamos ler um pouquinho, então? Antes de ler, na verdade, nem sei se a gente vai conseguir ler muito hoje, porque a semana passada, deixa eu só mostrar para vocês onde que a gente estava. Semana passada. Semana passada não, retrasada, né? Porque semana passada teve retiro pro Lama, né? Então, semana retrasada, a gente tinha parado aqui, né? O Buda prossegue com uma analogia. Como a lenha de uma pira queimada em ambas as extremidades e chamuscada no meio não serve como madeira na aldeia, nem como madeira na floresta, assim é a pessoa sobre a qual eu digo. Retribuindo a um homem irritado de maneira semelhante, ou seja, a pessoa vem com raiva de você, você devolve raiva, você será pior do que o homem enraivecido. E não ganhará a batalha tão difícil de se ganhar. Você mesmo fará a si mesmo as coisas que ajudam seu inimigo. E você será como a lenha de uma pira. Então, a gente estava falando disso e surgiu o tema da paciência. Aí eu fiquei de trazer para vocês um material que eu usei num curso dos 8 versos, sensacionalmente, do Shantideva, porque o Shantideva, isso tem a ver com paciência, né? É como se a paciência fosse meio que uma base, assim, pra gente não reagir. Porque o Shantideva falou, o Lama falou, citou esse verso hoje também. Quando você estiver na frente de alguma coisa que está te perturbando, haja como um pedaço de pau. Ou seja, não haja, né? Esse agir como um pedaço de pau, né? É a perfeição da paciência, eu diria, né? Porque assim, é não se perturbar mesmo, né? Porque o pedaço de pau, ele não fica remoendo também. Não tem. Porque pode ser que vai, como um pedaço de pau significa que eu não agir, eu vou me conter, eu não vou agir, né? Porque um pedaço de pau não se mexe. Mas um pedaço de pau não se mexe, um pedaço de pau não rumina, um pedaço de pau não fica planejando se vingar, o pedaço de pau não fica se sentindo culpado, e não acontece nada, né? Então, o que é isso? O que tem nesse pedaço de pau, né? É a perfeição da paciência. Aí a gente começou a discutir na 2 semanas, não sei se vocês lembram, essa história da paciência, eu tinha comentado que o Shantideva explicava alguns tipos diferentes de paciência. Que a gente normalmente, quando fala em paciência, a gente pensa num tipo específico que é a tolerância, que simplesmente, tá bom, deixa passar, né? Tá bom, não vou responder. Uhum. Mesmo assim, é bem mais ou menos. Quer dizer, a visão que a gente tem de paciência é bem tosca. Assim. Vamos ver o que alguns versos do Shantideva aqui para falar sobre isso. Vamos nessa? Tudo bem? Vou então compartilhar. Peraí, tem uma... Nem fica indiferente. Não é isso. Exatamente. Fica ali presente. Né? Preferência gerando compaixão, em vez de gerar raiva ou de gerar... Porque o Lamonde falou disso, né? Ele falou que é o segundo, mas é o segundo passo, eu diria. Primeiro é desenvolver essa paciência mesmo. O Geshe falou disso. Quando ele falou sobre os 8 versos, né? Se a gente for capaz de não ser arrastado pela raiva do outro... Helena, você quer falar alguma coisa? Não. Não? Se a gente conseguir, né? Não, vamos supor que o outro venha manifestando muita raiva, venha estrebuchando de raiva na nossa frente. Se a gente conseguir, né, por meio desse treinamento profundo, que não é só não responder, nem fazer de cara de paisagem, né? Deixar o outro estrebuchar sozinho ali, né? Se a gente conseguir desenvolver essa habilidade, ficar presente, vendo o que está acontecendo com o outro, como aflição mental, vendo que o outro está sofrendo de uma aflição mental, como se fosse uma infecção,
é capaz de brotar alguma coisa melhor do que raiva na gente, né? Mas a gente precisa treinar essa habilidade de verdade, né? Não é isso que a Valma falou, né? Ficar indiferente. Ou então, assim, olha só você, como você... Entre muito fácil ser praticante ainda, né? Tipo, ou então pensando, putz, coitado. Ainda tá nessa, né? De ser chato, para dizer, eu já passei dessa fase, né? Não é nada disso, né? É estar presente mesmo, com o coração aberto, enxergando claramente o que está acontecendo com o outro. E daí a gente se lembra, é horrível sentir isso. É muito ruim, eu já senti raiva, eu sei como é horrível sentir raiva, ou medo, porque a gente sempre fala de raiva, né? Mas não é só raiva que a gente está falando, está falando de qualquer aflição mental. Medo, por exemplo, né? Pode ser que uma pessoa com muito medo, a gente tenha, sei lá, a gente também se perca, de um outro jeito do que com a raiva, mas também se perca. Pode ser que a gente entre na maluquice do outro, do medo, né? É se perder igual, né? Mas se a gente conseguir, então, manter, cultivar a paciência nesse nível de paciência, né? Com todas essas qualidades, assim, aí a gente pode enxergar exatamente o que está acontecendo com o outro, sem se misturar, né? É um treino constante, com o marido 24 horas por dia? Com certeza. Opa! Com certeza, Antonella. Mas aí, amiga, marido 24 horas por dia, né? Eu tenho um outro amigo que está em São Paulo, que morou a vida inteira em Brasília. Aí veio para São Paulo para começar fazer outra vida. Pandemia. Aí ele tem 70 e poucos anos, tá sozinho, não tem amigo nenhum em São Paulo, sabe? Então, cada um sofre com o que tem na mão ali, né? Ou porque o teu marido, ou porque não tem, né? No caso dele, por exemplo. É super difícil, perceber o sofrimento e ver além, exatamente. Exatamente. Então, vamos olhar a explicação de Shantideva sobre paciência. Então, essa explicação sobre paciência vem desse livro, né? Guide to the Bodhisattva Way of Life. Tem uma tradução em português, mesmo Guia do Modo de Vida do Bodhisattva, mas esse livro é do meu coração, porque ele é uma tradução não sei se vocês conseguem enxergar, mas é Vesna Wallace e Alan Wallace. Então, é a Vesna, que é a esposa do Alan Wallace, que é uma professora de sânscrito, e o Alan Wallace, que é um professor de fala tibetano. Então, eles pegaram as duas fontes e fizeram uma tradução em inglês vindo das duas fontes. Então, coisa de gente grande, né? Essa tradução aqui para o inglês, né? Então, o Shantideva fala de 3 categorias de paciência. A primeira é mudança de atitude frente ao desconforto. Esse é um tipo de paciência. Outra é compreensão da complexidade de todas as situações. E o outro é tolerância, né? Então, primeira mudança de atitude frente ao desconforto, né? Então, antes de entrar no verso especificamente, esse tipo de paciência é assim, né? Como a Antonella estava falando, como eu estava falando também do meu amigo, a gente vai o tempo todo, né? Ter que lidar com coisas que a gente preferia que não, né? Que não fosse daquele jeito, né? Com algum grau de desconforto. E daí pode ser que a gente ache que a vida nunca vai dar a chance de a gente ser feliz. Ou de a gente praticar, ou de a gente, sei lá, que a nossa vida nunca vai ser exatamente do jeito que a gente gostaria que ela fosse, né? Então, e é verdade, né? Então, a única alternativa que a gente tem é aprender a lidar com o desconforto, ou com as, como é que fala? Como é que é o texto? Transforma em crescer. Ou adversidades, né? Ou com as adversidades. Então, esse é um tipo de paciência. E aí, o Shantideva começa falando assim: não há nada que continue sendo difícil com a familiarização. Assim, habituando-me a pequenas dores, até mesmo uma grande dor se tornará tolerável. Então, ele fala assim, para a gente pegar coisas simples.
é um treinamento, né? Guia para o modo de vida, guia do mochileiro das galáxias, que é o guia do modo de vida do Bodhisattva. Então, é um treinamento detalhado, assim, né? Então, é muito lindo esse ensinamento do Shantideva, não sei se vocês sabem, mas ele escreveu esse baita texto maravilhoso, dizendo que é para ele mesmo. Então, era como se fosse lembrete para ele mesmo, assim, sabe? Tanto que ele coloca sempre na primeira pessoa, habituando-me a pequenas dores, até mesmo uma grande dor se tornará tolerável. Então, todo esse ensinamento é como se ele estivesse escrevendo para ele mesmo, um grande praticante ele, né? Deixa eu só contar uma historinha do Shantideva, não sei se vocês sabem, mas ele era um monge, né, em Nalanda, e aí a galera achava ele meio de vagabundo, assim, porque ele dormia demais, os monges que eram super estudiosos, assim, eles achavam que o Shantideva era meio relapso, meio mais ou menos. Aí eles falaram assim, vamos pegar esse cara, né? Nós já não aguentamos mais ver esse cara vagabundeando por aqui. Nós vamos pegar esse cara. Então, nós vamos pedir para ele... Nós vamos montar um evento aqui, vamos convidar todos os monges e nós vamos dizer para ele que ele precisa dar um ensinamento. Ele precisa preparar alguma coisa para explicar para os monges todos. Aí já começaram querendo ferrar com ele, né? Botaram um baita no trono altão, um lugar altão para ele subir, né? Para ver se ele já não tropeçava logo de saída, assim, porque ele era meio leso, né? Os caras pensaram, ele já vai cair de boca no chão, a gente vai se divertir e acabou, né? Fim do Shantideva, ele vai embora. Ele vai entender que essa vida não é para ele. É essa a ideia dos monges fofos, né? Aí botaram um lugar super altão para ele subir, para ele poder falar com todos os monges reunidos. Bom, diz uma das versões do Shantideva que ele já subiu flutuando para o tal do lugar, né? Aí já começou daí, ele já manifestou Siddhis, né? Aí, muito bem, ele chegou lá em cima e ele falou assim, bom, muito bem, vocês estão todos aqui reunidos, muito obrigado, eu queria que vocês saber o que vocês preferem. Vocês preferem que eu fale alguma coisa nova ou vocês preferem que eu repita alguma coisa que eu decorei? Aí os monges, novo, né? Vamos pegar esse cara agora, novo, pode falar alguma coisa nova. Aí ele começou a declamar o guia para o modo de vida do Bodhisattva, que é sinceramente que a gente está vendo, que ele começou a nem sei, mais de 200 versos. Assim. Aquela coisa maravilhosa, completa, né? E aí também tem uma versão também que diz que aos poucos a figura dele desapareceu e os monges só escutavam o som da voz dele assim, no espaço. Ou seja, ele matou a pau, né? E foi com esse texto aqui que ele fez isso. Né? Isso foi só a fofoca. Vamos voltar para o texto. Então é isso, a gente precisaria começar a treinar com coisas pequenas, né? Porque com a familiarização... Então ele também disse para a gente não se desencorajar pelo desconforto de soltar velhos hábitos, né? E também nos aconselha a trabalhar habilmente com esse desconforto. Aí... Nem mesmo o sofrimento causa perturbação na mente de um sábio, pois a batalha é contra as aflições mentais. E como em todas as batalhas, há muita dor. Então, o Lama também falou bastante disso, né? A gente, para desenvolver essa habilidade de lidar com as aflições mentais, a gente vai precisar abrir mão de conforto. Assim. É confortável manifestar as aflições mentais. Pensa nisso, assim, percebe isso, né? A gente fica num lugarzinho confortável, assim, a gente se identifica com aquela pessoa que tem raivinha, não sei do quê, que tem enjoozinho, não sei do quê, que critica não sei quem, né? É um lugar de conforto pra gente, né? Mas as aflições mentais são justamente o que a gente precisa combater, né? Daí, mas é desconfortável, né? Então, ele está ensinando a gente a lidar com o desconforto de trabalhar com as aflições da mente. A segunda categoria de paciência seria compreender a complexidade das situações. Então, é fácil a gente sentir raiva de alguém que está com raiva, né? Mas a coisa não é simples,
né? Então, Shantideva começa a mostrar para a gente assim, olha, pode ser muito fácil você pegar essa pessoa que tá com raiva, deletar do seu Facebook, né? Mas as coisas não são simples assim. Então, ele começa a falar, ninguém sente raiva intencionalmente, pensando, vou ficar com raiva. Nem a própria raiva se origina pensando, eu surgirei. As coisas não são intencionais, assim. Né? Se alguém pudesse escolher se sente mal ou não se sente, escolheria não se sentir. Então, é mais difícil isso, né? É mais difícil tentar ver as coisas desse jeito. É mais fácil culpar, encontrar um culpado e tentar eliminar o culpado, né? Mas o fato é que quando as causas e condições se reúnem, nós somos tomados pela raiva impulsivamente. E Shantideva nos convida a contemplar a complexidade da nossa situação. Todas as ofensas e más ações dos variados tipos surgem sob a influência de condições e não de forma independente. Então, quando a gente está na frente de alguma complicação, a gente precisa começar a entender que as coisas não são simples. Tem uma série de condições e de causas que se reuniram para produzir aquele efeito. Aí, se a gente tentar simplificar e tentar tomar alguma ação com respeito ao efeito, a gente pode perder metade da coisa, mais da metade da coisa, né? Então, a gente precisa ter esse tipo de paciência, que compreende a complexidade das situações. Assim, todas as coisas dependem de outras coisas. E essas mesmas coisas das quais outras dependem não são autônomas, quer dizer, uma cadeia de interdependência, né? Portanto, por que me aborrecer com coisas que são como aparições mágicas, que surgem e desaparecem na sequência, dão origem a outras coisas, passam, né? Muitas coisas que, sei lá, que a gente acaba tomando decisões ou ações muito intensas, né? Muito complicadas, poderiam simplesmente não acontecer, né? Vocês já não tiveram a sensação de quando vocês ouvem uma pessoa, uma notícia de um suicídio? Vocês têm a sensação de que puxa, mas se pelo menos aquela pessoa tivesse ligado para a pessoa certa. E realmente aquilo podia passar mesmo, né? Podia ser uma coisa passageira, que nunca mais levasse aquela pessoa àquele tamanho de desespero, né? Então, esse é um caso extremo, mas às vezes a gente toma decisões e toma ações com coisas que passariam, né? Que mudam, né? Assim, ao vermos um amigo ou um inimigo fazendo algo equivocado, deveremos refletir. Ele está agindo sob condições e permanecer calmos. Alguém, deixa eu só interromper um pouquinho aqui para... Quem que tá com a mão levantada? Tinha um negócio, me apareceu lá, que alguém tava com a mão levantada. Alguém quer fazer algum comentário, uma pergunta? Não? Terceiro verso me ajuda muito nessas situações de raiva. Tem me ajudado a interromper ao menos o próximo movimento. É, claro. Não, os 8 versos é maravilhoso. Mas vocês veem, é a mesma classe, né? De Lojong. Então, os 8 versos é a versão mais compacta desse ensinamento de Shantideva. Não é desse ensinamento, não é que o Geshe Tangri-Lampa pegou e resumiu o Guia do Modo de Vida do Bodhisattva em 8 versos, né? Mas é a origem de quase todos os textos sobre treinamento da mente, né? Esse texto de Shantideva. Deixa eu continuar aqui. Daí a terceira, que é o desenvolvimento da tolerância, né? E a tolerância, então, é o que a gente mais ou menos entende como paciência, na verdade, né? Mas é muito mais profundo também. Então, compreender que sim, que se todos os seres encontrassem formas de satisfazer seus desejos, ninguém sofreria, já que ninguém deseja sofrer, né? Se quando tomados pelas aflições mentais, eles matam até seus próprios corpos que lhes são caros, como poderiam evitar ferir corpos de outros? As pessoas podem causar mal até por si mesmas, né? A si mesmas, por que não a mim, que não sou ele, né? Se infligir dano aos outros é da natureza dos tolos, minha raiva contra eles é inapropriada. Como seria sentir raiva do fogo por ter a natureza de queimar?
Se as falhas são adventícias, se eles sentem são bondosos por natureza, minha raiva contra eles é tão inapropriada quanto sentir raiva das nuvens do céu. E por fim, embora na verdade seja o pedaço de pau que me fere, minha raiva contra quem o empunha, minha raiva se volta contra quem o empunha e me golpeia. Seria melhor odiar o ódio, pois é ele que me impede e a raça que me fere. Essa frase aqui é muito... Esse verso aqui é muito louco, né? A gente não sente raiva. O nosso verdadeiro inimigo é a aflição mental, não é a pessoa que está contaminada pela aflição mental. Eu não desejo o sofrimento. Ainda assim, tolo que sou, desejo as causas do sofrimento. Quando o sofrimento surge devido às minhas próprias falhas, por que eu deveria sentir raiva de alguma outra pessoa? Graças a eles, muitas das minhas falhas diminuirão por meio da tolerância. Essas pessoas que despertam raiva em nós, né? Estão dando uma oportunidade de treinar e diminuir, aumentar a nossa tolerância. Por minha causa, eles serão lançados aos reinos dos infernos, onde as agonias duram um longo tempo. As pessoas que sentem raiva de nós e agem contra nós, elas estão nos dando uma oportunidade de reconhecer o nosso limite, né? O limite da nossa tolerância e melhorar. Já eles que estão sentindo raiva de nós estão no reino dos infernos, né? Naquele momento. Isso é muito... Eu já uma vez comentei com vocês, né? Que eu estava uma vez dirigindo e uma mulher me enchendo o saco, buzinando e colando no meu carro. Eu falei, vou irritar essa mulher agora. Porque foi bem devagarzinho, deu uma trancada nela. Tinha um carro dela, não conseguia sair, tinha um caminhão, acho que passando do lado, e eu fui bem devagar, só para irritar mais a mulher. Quando eu olhei no espelho e vi a cara da mulher, me deu um pânico na hora, assim. Nossa, o que eu fiz, né? Realmente a mulher estava ela estava com uma cara de demônia mesmo, assim. Completamente transfigurada. Eu pensei, essa mulher vai sair de trás de mim enfurecida, pode ter que atropele ou bata o carro, sei lá o quê, né? Me deu muita dor no coração aqui, sabe? É um pouco isso. A pessoa que está com raiva da gente está nos infernos, ela está pagando a conta dela, né? Então, essa explicação a gente deva para paciência. Dizer que não é uma coisa simples, né? Para cultivar. Não é uma coisa simples. Não é superficial, é bem profundo, né? Aí vem aquela velha pergunta, né? Mas então, eu vou deixar o outro pisar na minha cabeça? Eu vou deixar o outro me chutar? E a resposta sempre é não, não vai, né? Mas a ação de pedir o outro não deve vir da raiva. Essa é a diferença. Esse é o ponto. O que vocês acham? Hein? Alguém fala comigo? Posso mandar, Elon. Mas você acho que já tem, porque eu acho que você fez esse curso do Expresso. Falando assim. Não dá para contestar a Shantideva, né? Não dá. Não dá para... Agora, eu tenho sentido uma coisa que isso tem me incomodado muito, sabe? Quando eu tinha menos atenção, quando eu fazia menos prática, parece que eu não sofria tanto. Quanto mais atento, durante o dia, fora da prática, percebendo todas as nuances de política, de vida, de coisas que vêm à tona, enfim. A mente estando presente, parece que aumenta a tensão e a pressão sobre não estar no lugar adequado, não estar num ponto adequado. Sabe, a sensação que eu tenho é quando eu era mais distraído, não é bobo, eu acho que eu sofria menos. Talvez sim, mas você sofria menos
por uma causa que não tem, que é incomparável à bodhicitta, né? Porque agora é assim, a gente está no caminho, a gente está, né, querendo desenvolver a lucidez, a atenção, paciência, tudo esse monte de coisa que a gente fica tentando desenvolver para atingir iluminação, para livrar os seres do sofrimento, para no longo prazo não eliminar o sofrimento, né? Então esse sofrimento que vem nessa esteira, assim, ele tem uma boa causa, vamos dizer assim, né? Ele é um preço que a gente está pagando e talvez nem precise pagar, na verdade, porque, quer dizer, não precisa pagar, quer dizer o seguinte: se a gente realmente tomar refúgio e realmente tiver a motivação de bodhicitta, quanto mais a gente aprimorar essas duas coisas, refúgio e bodhicitta, menos esse sofrimento colateral a gente vai ter. E se a gente aprofundar o nosso trabalho como treinamento da mente, mais a gente vai querer esse tipo de sofrimento, né? Ah, sofrimento, vem, pode vir. Vem que eu tô hoje eu tô bem para lidar contigo, né? Vai Eu tenho ser medo. vai ser adubo para nossa prática. Eu tenho medo de descambar para o niilismo, sabe? Isso me perturba muito. Então, mas é o que eu tô dizendo. Porque é muito simples você simplesmente arriar a mochila e dizer: venha o que vier. Porque não tem nada além. Entende? Entendo. Assumir o caminho como prática, como... Para tomar refúgio, isso. É isso que eu estou dizendo. Pois é, mas assim, mas aí precisa de duas coisas: motivação e devoção. Que não vem do além. Que não cai do céu. Não cai do céu. São cultivadas. É uma decisão. Tem uma decisão aí que você pode tomar, né? Mas é uma decisão. Cultivar a devoção é uma decisão. Cultivar o refúgio é uma decisão. Tem né? Não vai acontecer. Hoje eu dormi e acordei com uma devoção ao Guru Rinpoche que eu não aguento em mim, não me aguento em mim. Não vai ser assim. A menos que seja uma bênção, sei lá, né? De que vem não sei de onde. Mas não vai ser assim, vai ser uma coisa cultivada, né? Observando os defeitos do samsara, né? Observando as qualidades desses mestres, olhando as histórias desses mestres, né? E desenvolvendo essa admiração pelas qualidades dos mestres. É uma coisa que a gente vai ter que cultivar. Mas você tem razão, é uma escolha. O treinamento, eu estava para dizer isso antes de você falar. Estava para dizer que a Mel falou que precisa de muitos anos para iluminar, isso aqui. Mas é assim, todos os ensinamentos sobre treinamento da mente, eles são para praticantes. Eles não são para pessoas que querem levar uma vida boa no samsara. Não é para isso. Não é. É para realmente, tá, deu. Tô por aqui desse samsara. Não aguento mais. Eu não aguento mais ver as pessoas sofrendo. E o pior, eu não consigo nem imaginar essas pessoas queridas minhas morrendo, indo para o Bhag e terem infinitas renascimentos longe de mim, eventualmente. Até porque perto de mim não fez muita diferença, né? Eu não atingi iluminação mesmo, não consegui ajudar muito nesse sentido. O máximo que eu fiz, talvez, foi tentar ajeitar um pouquinho o samsara para elas. Mas foi só o que eu consegui fazer. Pensa nisso. Pensa nisso. As pessoas mais queridas que estão perto de você, elas vão seguir o karma delas indefinidamente, né? Se não for pela sua conexão, não pela sua conexão kármica, né? Mas se não for por alguma conexão kármica, por bênçãos, pode custar. Eventualmente elas vão entrar no caminho, né? Mas pode custar muito sofrimento. Então, acho que, para mim, essa é uma boa razão para praticar, sabe? Para fazer essa escolha. Eu não sei, sabe? Se eu contar a minha história para você, desde pequenininho, eu venho trombando com o caminho. Assim, parece que
é por aqui. Aí eu saio, é aqui que você tem que ir. Então, assim, eu venho trombando, tudo por acaso, tudo... E, Eu estou assim, na experiência das não é linhas. por motivação, não é por devoção, é porque tem alguma força, algum impulso que faz com que eu vá. Talvez seja na hora de você dar uma forcinha, né? Com esse impulso aí. Não, mas mais porque eu já estou dando, acordo todo dia às 7 horas da manhã para meditar pessoal, Então, Darcy, mas, do mas lugar, eu estou estudo pra falando sério. caramba. Tô falando sério. Esse negócio essa história do refúgio da Bodhicitta não é uma coisa... A gente acha que a gente já entendeu, sabe? A gente acha que os preliminares, essas... Já entendi. Não, eu sei que Tanto não está entendemos que longe. estamos discutindo. Então, assim, tem muita coisa para fazer na base, sabe? Na base. Na base. Às Antes do vezes, Nagarjuna. às vezes Entendeu? eu acho que é mais fácil entender o do John Limpa contando a história do que entender os fundamentos, o de Tita, sabe? Você não entender o que eu estou falando. É Não, eu trazer para estou sua falando vida. de entender, Não, porque mas eu não para estou mim falando de entender. Estou falando de trazer para sua vida. Eu não estou falando de entender. Entender é um primeiro passo só. Estou falando de trazer para a vida mesmo. Espera que a Ieda está com a mão levantada faz 2 horas. Fala, Iedinha. Abre teu microfone. Acho que ela levantou a mão sem querer. Bom. Tudo ok. Oi, fala, Morene. Fala, querida. Não, não tava pedindo a palavra agora, não. Você está com a mão levantada, vou baixar sua mão. Não. Tá bom. Estou ouvindo o Darcy. Então, assim, esses ensinamentos de Shantideva, todos esses 8 versos, né, todos os ensinamentos, eles são contracorrente né, do usual, como é que business as usual. É contracorrente, é completamente anti natural, entre aspas, né? Porque a gente tem hábitos muito arraigados que dão esse senso de naturalidade e que se a gente quiser mesmo se livrar deles, vai ter que tomar uma decisão todo dia, toda hora, cada vez que surge uma emoção negativa, cada vez que a gente encontra uma pessoa assim, um assado, botar esse negócio tudo no altar, né? Fala, Antonella. Você queria falar? Junto com a dúvida do Darcy e com essa conversa, eu queria uma pergunta, assim, a questão do entendimento intelectual de tudo aquilo que a gente lê e estuda, se é tão importante quanto a prática, digamos assim, porque eu venho de algum tempinho fazendo umas práticas e tentando exercer toda a paciência, enfim, e tirar o autocentramento e tudo isso, mas tem muita coisa que intelectualmente nos livros que eu leio, enfim, eu não entendo, mas eu tenho uma motivação de alguma forma que todos sejam felizes e que todos descubram a razão da sua felicidade e que vão à luta por isso. Então, essa é a minha pergunta, se esse entendimento intelectual é importante, fundamental, enfim. É isso. Eu acho que a sua motivação é a coisa mais importante de todas, né? Agora, compreender intelectualmente, assim, né, o que vai apoiar a sua motivação é que importa, sabe? Não é compreender intelectualmente todos os textos de todos os eruditos budistas, né? Mas talvez textos sobre o que é o sofrimento, sabe? Compreender mais profundamente a base que pode te apoiar, te sustentar na sua motivação. Entender como é que funcionam essas aflições da mente, que é o que vai tirar você dessa motivação, sabe? Então, tem sim um papel a compreensão, né?
Mas a gente tem que ter um cuidado, porque a gente pode ter uma atração muito grande por esse aspecto de compreensão intelectual, né? E ficar preso nisso. E nunca trazer aquilo para a experiência, incorporar aquilo, né? Então, é importante a gente entender, trazer para... Então, tem um método budista, né? Do pensar, contemplar e meditar, ou repousar, né? Que é um método isso daí. O pensar é entender intelectualmente. É pensar sobre como aquilo funciona, né? Depois tem o contemplar, assim, trazer para minha vida. O que isso tem a ver com a minha vida, né? E daí deixar aquilo assentar, sem embalar em palavras mais. Só deixar aquilo chover, né? Dentro de você, assim. Mas é uma pegadinha essa de compreender. Pode ser uma baita pegadinha. Fala, Raul. Toca, Raul! Coitado, eu ouvi toda hora isso. Você está mutado. Aí. Ouvia bastante Toca Raul e o Raul perguntou. Principalmente o Raul perguntou. Essa é difícil até de trabalhar com paixão com essas pessoas. Isso que você está falando da motivação, a importância, né? De realmente aspirar a atingir a iluminação. Isso para mim hoje parece até difícil de imaginar, assim, imaginar como seria uma mente iluminada, sabe? E eu fico nessa questão, nessa dúvida, tipo, hoje as minhas motivações, elas são essencialmente sansáricas. Porque, né, primeiro vem a motivação autocentrada, no sentido de que eu penso que se eu não cultivar uma mente saudável, eu não vou ser capaz de fazer nada de bom, assim. Não vou conseguir gerar nada de bom, enquanto eu não cultivar uma mente mais saudável. O que é gerar algo de bom? Isso. E aí, quando eu penso em gerar algo de bom, também é dentro das questões sansáricas, assim, porque todas as minhas ideias, tudo que eu estudo, tal, tudo, né, eu estudo yoga, estudo Ayurveda, e agora eu quero me aproximar mais do estudo das emoções, assim. Até comecei o curso ontem com o Daniel, e ele falou bastante de você, o Daniel Cunha. E quando eu penso em pôr isso, assim, né, de uma forma prática no mundo, em algum projeto social, alguma coisa, eu vejo que ainda são projetos sansáricos. Porque vão fazer as pessoas, no melhor dos casos, faz com que elas sofram menos. Mas ainda não corta o sofrimento pela raiz. É que nem você oferecer, por exemplo, você já estava vendo um trabalho voluntário de uma ONG que ensina matemática para as crianças de escola pública. E é legal, ajuda, mas ainda não corta pela raiz a desigualdade. Vai ajudar algumas pessoas a passarem no vestibular, mas tipo, não são todas, e passar no vestibular depois vão ter as questões de raça, as questões de classe, enfim. E eu vejo que hoje as minhas motivações ainda são sansáricas. Porém, eu penso que para alguém que nunca teve, para a maioria das pessoas que chega como eu cheguei assim, pelo sofrimento e não querer ser iluminado, eu acho que faz parte do processo, né? Com certeza. As motivações no começo elas vão ser sansáricas mesmo. Agora, Raul, você tá falando lá na frente, assim, você está falando da ação no mundo já. Isso. Né? Não tem um trabalhão antes. Que vai Pois porque eu acho. É porque eu vejo assim, por exemplo, agora teve o retiro do Lama Padma Santa, em que eu não consegui participar. E aí eu fico 2 semanas sem participar da Sangha com vocês, e eu já vou esquecendo as minhas motivações, assim. A minha motivação primal hoje é cultivar essa mente mais saudável. Mas parece que essa motivação, que é muito mais autocentrada mesmo, ela vai se perdendo quando vem o sofrimento. Então, acho que é legal, pelo menos, contemplar, assim, uma ação no mundo, para não esquecer, sabe? Uhum. Pode ser. Se você consegue usar a ação no mundo para esse trabalho, pode ser, mas você pode estabelecer uma prática diária, sabe, Raul? Que te ajude a não se perder disso. Contemplações, né?
E para afinar assim, as nossas motivações, nada como contemplar os 4 pensamentos transforma a mente mesmo, sabe? Não os Que é o... 8 versos, os 4 Oi? pensamentos. Não são os 8 versos, são os 4 pensamentos que transformam a mente. Que é uma base, assim, é a primeira preliminar, assim, budista de qualquer linhagem. E eu vou... Bom, mas tem no livro do Lama, no livro Roda da Vida, o amarelo grandão, ele começa explicando os 4 pensamentos que transformam a mente, né? É o que vai cortando a graça do samsara. Agora, o que você falou, Raul, é o seguinte, ó. Como que a gente vai agir no mundo, né? Mesmo que você se transforme num lama, o que eu faço votos que aconteça, né? Você atinge a iluminação nesta vida, né? A não ser dessa maneira, vai ser difícil você cortar o sofrimento pela raiz do outro, né? Então, a gente faz as duas coisas. A gente vai aliviando o sofrimento relativo, né? E no nosso coração, a gente nem acha que aquilo é... A gente nem se engana. Mas, putz, isso aqui é relativo, porque ele atinge a iluminação, né? E eu faço voto de trabalhar por isso. Aí a gente volta para a nossa prática pessoal, né? Eu faço o voto, eu tomo a responsabilidade de fazer isso acontecer. Então isso vai gerando... Agora, a gente vai agir no samsara, né? É onde a gente está. Então é lógico que a gente vai ajudar as crianças a aprenderem matemática, se a gente puder. Porque elas podem ter uma condição melhor de ter uma vida mais significativa, de usar uma condição melhor no samsara para ter uma vida significativa. Não é para elas enriquecerem até perder de vista o dinheiro que elas têm, né? É para elas terem o mínimo de condições de ter uma vida significativa. É difícil você, uma pessoa que está passando fome, desenvolver compaixão. É difícil. A gente vai ajudar as pessoas a passarem menos fome. Então, a gente vai ter sempre esses duas esferas de ação, vamos dizer assim. No samsara e além. Né? A gente não pode perder isso de vista. E aí o além faz a gente voltar para a prática. Porque, meu, além, como que eu vou fazer isso? Nem eu tô lá. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu posso ajudar essa pessoa? Se nem eu tô lá, né? Uhum. Aí, se a gente começar a desenvolver uma habilidade de ajudar o outro a olhar para o mundo interno, aí melhor ainda. Né? Mas tem muitas fases aí, né? Muitas formas de colocar esse trabalho no mundo, né? Mas a gente vai ter que... O primeiro passo vai ser a gente trabalhar internamente, não tem jeito. Mas essas contemplações, elas são importantes, sabe? Essas contemplações desse ensinamento que eu te falei, dos 4 pensamentos que transformam a mente. Eu posso passar para vocês? Eu vou passar, deixa eu anotar aqui. Começar a anotar as coisas que eu vou... Vou passar para vocês todos um trecho do livro do Shaggy Rinpoche sobre os 4 pensamentos transformam a mente. Alguém postou, o Darcy postou aqui o Luan Santen falando dos 4 pensamentos transformam a mente. Mas eu vou mandar de qualquer jeito para vocês um texto do Shaggy Rinpoche que é extraído de um texto sobre preliminares do Vajrayana, mas que é super lindo, porque são contemplações e práticas, assim, né, estruturadas. É muito lindo. Aí, se você puder focar um pensamento por mês, sei lá, ou um por dia, ou qual você quiser, né? Mas fazer disso uma prática diária, formal, essa contemplação, sabe? Contemplação da natureza humana preciosa. Putz, meu, imagina o quanto de coisas que tiveram que acontecer para eu estar aqui hoje, no Zoom, às 8 da noite, numa quarta-feira, discutindo com, sei lá, quantas pessoas aqui sobre como atingir a iluminação. Legal. Quantas coisas precisaram acontecer na sua vida, né, para isso acontecer? Para todo mundo estar aqui. Quer dizer, o Shagdu teve que vir lá do... Primeiro, o Tibete teve que ser invadido. Daí o Shagdu teve que... Muitas coisas aconteceram para a gente estar aqui agora, né? Então, a gente... Você vai ver, é linda de morrer essa meditação do Shagdu Rinpoche. É linda. Isso é importante. Porque eu acho que essa meditação ajuda a romper, a sair desse conhecimento só mental, né? Isso. É uma estratégia maravilhosa do Rinpoche. Maravilhosa. Não é à toa que ele era um Rinpoche. Eu vou mandar para vocês.
E aí tem o trecho aqui do Retiro de Inverno que o Lama também explicou, né? Na primeira parte, né? No Retiro de Inverno. Da primeira fase, né? Do Retiro de Inverno. Beleza, Chuchus? Podemos encerrar? Hoje a gente não falou nada no nosso vídeo. Mas tá bom. Eu acho, às vezes, essa troca de ideias, esse bate-papo tão importante quanto a gente estudar, sabe? Por exemplo, eu fiquei vendo as quatro incomensuráveis o tempo todo da nossa conversa. Com certeza, que às vezes a gente precisa de uma base, né? Então a gente vai seguindo o livro, não é para ler o livro, ler o livro todo mundo pode ler em casa. A gente pega o livro só para dar uma base para a discussão surgir, né? Essa discussão toda sobre paciência que surgiu hoje foi de uma coisa que a gente leu 15 dias atrás. Então, o estudo do livro, na verdade, ele tem esse ponto também, né? De dar uma base para a gente refletir, discutir e tudo mais. Certo, amorzinhos? Podemos encerrar, então? Vamos fazer a dedication? Então, que todas as discussões que nós tivemos aqui, todas as sacadas que nós tivemos, todas as coisas que ele discordou, que tudo isso nos leve à iluminação. Que a gente não desperdice nada do que a gente percebeu ou achou que devia ter percebido. Concordou ou discordou? Eita, peraí. Então, vamos lá, Xuxa. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham uma longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto tecidos dos sonhos durante a noite. Imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas Bodhisattvas em conjunto. Seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas. Seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos. E seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, algo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Que a grande tradição da Abade Shantirakshita, do Mestre Padmasambhava e do Rei Tristan Deutsen possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Quem Locho Son Ren Loche Zang Ling Sa Son Chapar Peldro Jucho Son Nawada Midraudo Son Gelesho. Muito bem. Deixa eu pegar esse link que o Darcy postou aqui, que fica mais fácil. Obrigado, grupo, tá, beijos. Abraço. Obrigada para todo mundo também. Beijocas. Obrigado, GG. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Sentindo falta do coelho. Obrigada. Viu? Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Cadê o cão chupando manga aí? Beijo, Já foi. beijo. Beijo, tchau. Beijo.